Mais de 250 milhões de pessoas sofrem de ansiedade em todo o mundo e a doença do século XXI é cada vez mais presente na vida dos portugueses. Epidemia silenciosa é a reportagem especial desta semana que conta as histórias de Irene, Nuno e Cláudia. À medida que a idade também vai avançando, começamos a notar que há coisas que começam a acontecer, dor de cabeça, mais cansaço. Na altura estava a estudar, já sentia falta de concentração. Eu sabia o que era um ataque cardíaco, mas não sabia ao certo o porquê que aquilo acontecia. Então dava muito medo e também estava umas vezes em pânico. Eu achava naquele momento, com 16 anos, que ia morrer. E às vezes penso que a minha vida, desde os 16 até mais ou menos aos 28, estagnou. É um erro subestimar a ansiedade, uma perturbação psiquiátrica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Em condições normais, a ansiedade ajuda a identificar situações de perigo e permite uma melhor preparação para as enfrentar, atuando sobretudo como estimulante. Mas, de forma excessiva e continuada, torna-se numa patologia extremamente incapacitante e limitadora. A ansiedade é a epidemia silenciosa do século XXI. É a grande epidemia do século XXI e tem consequências muito graves. Está cada vez mais frequente e tanto no género masculino como feminino, todas as faixas etárias e classes sociais, eventualmente pela pressão, pelas expectativas do dia-a-dia, pelas múltiplas informações e tarefas que se tem que realizar. Irene sofre de ansiedade generalizada ou crónica. Isto significa que vive em constante tensão, com preocupações e inseguranças exacerbadas que nem sempre consegue controlar. Na situação de uma ansiedade crónica, é normal nós deitarmos-nos e acordarmos com a sensação que não dormimos ou que dormimos mal. Já acordamos cansados. Em 1990, Irene mudou-se do interior do país para Lisboa, momento em que começou a notar algo estranho. Trocou as caminhadas de 8 km pelas estradas tranquilas do campo, pelas rotinas estipuladas por horários de transportes na agitada vida citadina. Eu comecei com uma ansiedade que para mim não era ansiedade, era o sistema. Eu dizia que estava nervosa porque tinha de estar às tantas horas, eu dizia que, sei lá, inventava, entre aspas, mil e uma desculpa para mim própria para dar resposta àquilo que era de novo para mim. Mais tarde, sofreu um aborto, descobriu que tinha fibromialgia e outros problemas a nível gastrointestinal. A profissão como educadora de infância, que outrora lhe preenchia os dias e a fazia feliz, começou a tornar-se um peso. Entretanto, no trabalho, para mim era um elixir, vamos lá dizer. Eu sentia-me bem naquele ritmo de estar com as crianças. Eu sentia-me feliz porque cantava com eles, contava histórias, cumpria os objetivos que tinha que ser cumpridos. Até que depois de acontecer portanto, o tal aborto, eu comecei a sentir outro tipo de queixas. A felicidade deu lugar à impotência. Irene não controlava as crises de ansiedade e começou a sentir novos sintomas, como o aumento da frequência cardíaca, suores frios, secura da boca, tremores e tonturas. Em 2012, abandonou o ensino. Irene diz que deixou para trás tantas coisas boas e, por isso, o luto da profissão foi difícil de digerir. Foi um luto difícil, não digo que não chorei, não digo que não houve alturas em que tinha que tirar o relógio do meu pulso, porque vinha-me sempre à cabeça, esta hora estava a fazer aquilo, esta hora estava a fazer aquilo outro. Eu sentia-me culpada disso e não tenho que me sentir culpada. Eu tenho que pensar e continuar a pensar que tenho que aprender o meu ritmo, a aprender a fazer as coisas ao meu ritmo. Irene está desempregada desde então. Apesar de ter tentado outras carreiras, passa os dias a tratar dos afazeres da casa, a acompanhar o filho menor e a tentar combater esta doença que lhe roubou os melhores anos da vida. Neste momento, não estou, como eu disse, não estou a trabalhar, porque de facto eu não me consigo imaginar num sítio onde eu me possa sentir bem com esta carga elétrica toda à minha volta. É como se estivesse sempre num nível de ebulição muito superior ao normal.
Portanto, é como se fosse sempre uma panela de pressão em que o PIP liberta pouca pressão. E está sempre assim. Nuno teve 3 ataques de pânico em 23 anos. Tudo começou aos 10, quando ouvia notícias de que jogadores de futebol morriam vítimas de infarto, tal como o mediático caso de Miklos Feher. Com medo do desconhecido e da iminência da morte, Nuno decidiu perguntar o motivo dos ataques cardíacos a um professor. Por curiosidade perguntei-lhe: professor, olha, diga-me uma coisa, é normal as pessoas morrerem derivado dos infartos, ataques cardíacos e isso? É normal isto acontecer? A resposta dele foi: tu neste momento estás a falar comigo, mas pode acontecer agora, como pode ser daqui 1 hora, 2 horas, daqui 1 mês, 1 ano, pode acontecer. Eu fiquei um bocado em choque, né? Porque um miúdo de 9 anos, 10 anos, a receber aquela informação toda e digerir foi um bocado difícil. Dias depois teve a sua primeira crise. Sentiu palpitações, suores frios e a sensação de que o coração lhe ia saltar pela boca. Houve um filme em que houve uma parte que o ator teve uma paragem cardiorrespiratória. Eu ao ver aquilo, entrei completamente em pânico, porque aquilo era um filme, mas eu não sabia que aquilo era um filme, porque aquilo parecia tão real que eu acabei por também ver-me no ponto dele e acabei por... tive um ataque, desmaiei. Tem um desmaio devido ao susto, à surpresa e depois, a partir do momento em que isto acontece uma vez, ela normalmente volta-se a repetir. E às vezes pode até estar fora do objeto ou da situação que provocou a situação, mas na memória, qualquer situação, qualquer ponto de gatilho que faça lembrar vem desencadear uma nova crise. Estava quase a acabar o 12º ano, entretanto deixei a escola, deixei tudo e começou a haver mais ansiedade. Estava arrependido por não ter concluído a escola. Nuno nunca recorreu a especialistas, nem toma qualquer tipo de medicação, tentando controlar os sintomas de ansiedade com a própria mente. Tento não ficar muito tempo em casa preso, tento, por exemplo, ter uma conversa com a minha mãe, com o meu pai, tento sair em família, esse tipo de coisas, tento não ficar muito preso. Isso acontece mais de noite. Uma pessoa está tanta coisa a pensar, tanta coisa a acontecer, que acaba por, às vezes, pensar muito, né? E acaba por, tanto pensa, que acaba às vezes por ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. De acordo com a estimativa da Organização Mundial de Saúde, publicada em 2017, 264 milhões de pessoas sofrem de perturbação de ansiedade em todo o mundo, sendo esta a 6ª doença mental que mais afeta a atividade produtiva. Entre fobias, stress pós-traumático ou ataques de pânico, Portugal é o país europeu com maior prevalência nas perturbações de ansiedade. Seguimos até Vila Franca de Xira para conhecer Cláudia Borges, de 33 anos. No primeiro frente a frente com a ansiedade, pensou que iria perder o confronto. Não é fácil, porque o coração começa a disparar e nós achamos que vamos morrer naquele momento. Isso faz com que nós, tenhamos medo que aconteça a crise seguinte. Então, esse medo da crise seguinte vai puxar ainda mais ansiedade, que leva a outra crise. A bola de neve em que se viu envolvida fez com que procurasse rapidamente ajuda. Diferente da grande maioria das pessoas, Cláudia acabou por encontrar nas medicinas alternativas a saída para o seu problema. Eu vou-lhe dar a resposta que aprendi de um médico cardiologista, que diz assim, diz que a ansiedade e a depressão têm a ver com a falta de vitaminas no organismo e acrescentou: o nosso corpo pode ter deficiência de B12, mas não tem deficiência de Prozac. Ou seja, o nosso corpo não fabrica Prozac, mas tem B12, entende? E, e essa B12, essas vitaminas, é a matéria-prima que o corpo precisa. É preciso compreender que a alimentação biológica, natural, com a suplementação, com a meditação e com o Reiki, e o desporto e o beber muita água são fatores fundamentais para fazer com que a ansiedade diminua, mas significativamente. O Reiki e a meditação trouxeram-lhe sentimentos muito positivos dentro do poço sem fundo a que a ansiedade a levou. A autoestima, a alegria de viver. Eu devo dizer que não tomo medicação agora, nenhuma medicação, só tomo suplementação, mas devo dizer porque às vezes entro no Reiki ansiosa e depois, quando saio de lá, o meu rosto abre, eu fico...
é como eu disse, com muito mais autoestima, muito mais alegria, as pessoas notam logo a diferença, o rosto abre, até aquelas ruguinhas que às vezes nós temos, parece que estamos zangados, até alivia imenso. Claro que hábitos saudáveis são sempre benéficos e devemos fazer um esforço para os ter, isso não há dúvida. Outra coisa muito importante, e cada vez trabalhamos mais, tão importante como fazer exercício físico. A alimentação saudável é produzir e trabalhar as emoções positivas. Irene, Nuno e Cláudia têm diferentes graus de ansiedade, todos pautados pela tensão, preocupação e medo. Nos dias de hoje, há uma tendência para que se desenvolvam pessoas aceleradas, que agem maquinalmente, divididas entre o chorrilho de informação recebido, as exigências profissionais e o consumismo desenfreado. Isto é tão mau como um cancro, porque realmente enfraquece o sistema imunitário, é uma porta de entrada para tantas doenças. Além de destruir, a pessoa vive sempre hiperalerta, parece que alguma coisa vai acontecer, nunca está bem, diminuição do poder da concentração, diminuição do rendimento, é péssimo. A sociedade hoje em dia é o corre-corre, é cada vez mais coisas para fazer, e isso é impossível, porque as pessoas olham para mim e podem dizer assim, olha, vai limpar as escadas, ou vai... É o comprometer-nos para... Hoje em dia até as pessoas tendem a dizer que agora a pessoa estar ansiosa ou estar deprimida é moda, isto agora é moda. É um erro muito grave, porque são duas doenças que andam de mãos dadas e que é preciso ter muito atenção aos sinais. Ter ansiedade é normal. O que não é normal é que a ansiedade enquanto patologia se integrou na sociedade e alastrou a proporções incríveis capazes de destruir vidas. Mas Irene, Nuno e Cláudia vão aprendendo pouco a pouco a não deixar que a ansiedade tome conta deles.